Saudações, meus queridos amigos, amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao Cristianos Podcast. A nossa reflexão de hoje é sobre o tema A Defesa do Ministério. E a base da nossa reflexão de hoje fica na revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. O texto base fica em 2 Coríntios, capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Leamos então o que nos diz a palavra no capítulo 3 de 2 Coríntios. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não podemos fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será o glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O capítulo 4 nos diz assim: Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados.
Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E assim diz o texto que lemos, os 2 capítulos 3 e 4. E a partir de agora, fique com a reflexão em cima desse texto. Bem, amados, nesse texto que nós lemos, nós vamos observar algumas coisas e uma pequena introdução do contexto e de tudo que nós vamos refletir e que vemos nesse tópico, tanto da revista, que é a base para esse estudo, quanto no texto em si que lemos, a defesa do apóstolo Paulo sobre o ministério dele próprio. Havia naquele tempo muitos falsos profetas, além de algumas pessoas na própria igreja que duvidavam do ministério de Paulo. É bom lembrar que Paulo teve um embate forte com a igreja na primeira guerra. Tanto havia rusgas entre alguns da igreja e o apóstolo Paulo. Por isso Paulo se defende aqui nesse capítulo que lembra, nesse trecho, esses 2 capítulos, porque Paulo se defende. Pelo contexto, é certo afirmar que houveram profetas na igreja de Corinto, com essas cartas de recomendação que são descritas no texto. Por essas visitas e pelas características desses superapóstolos, como serão descritos mais à frente pelo Paulo, e pelas características desses superapóstolos, a igreja começa a cobrar de Paulo alguma carta de recomendação. Começaram a duvidar se o apóstolo Paulo era mesmo quem dizia ser, já que outros apresentavam cartas de recomendação de pessoas importantes da Judéia. Quem eram eles? Quem eram esses superapóstolos? Eram homens de muito conhecimento do Velho Testamento, muito eloquentes e geralmente ricos. Sempre cobravam algo para poder falar às igrejas. Por estas razões, a igreja queria uma carta de recomendação do apóstolo Paulo, por serem muito sabedores, por terem referências fortes, por serem bons de fala, por serem bem-sucedidos financeiramente. Eles queriam uma carta de Paulo para terem a certeza de que ele não era um impostor. Então, Paulo vai falar aqui sobre suas credenciais. Essa seção aqui das credenciais de Paulo está na lição e, basicamente, nos versos 1 ao 6 do capítulo 3 do texto que lemos. Neste ponto, vemos o autor fazendo uma ilustração lá na revista, o qual não será lida aqui, comparando as credenciais humanas com as credenciais que o apóstolo Paulo lista no texto, que é basicamente o apóstolo Paulo falando das credenciais escritas, tinta, e as que ele tinha eram de carne e osso, a própria vida da igreja que só nasceu através do ministério dele mesmo, do apóstolo Paulo. Então, o próprio Paulo faz essa ilustração, mostrando a diferença entre credenciais humanas, por escrito, e credenciais vindas do próprio Deus, que é a consequência do trabalho dele já feito, inclusive naquela igreja. Paulo se irrita com as dúvidas que aquela igreja levanta. Como vimos antes, estes homens
tinham uma carta de recomendação, eram muito eloquentes e estavam conquistando muita gente. O povo duvidava de Paulo. Os superapóstolos desmereciam Paulo em suas obras. Muitos começavam a duvidar do ministério de Paulo através desses ataques feitos pelos superapóstolos. Paulo mostra então suas credenciais. É isso que vocês querem? Vocês querem ver as minhas credenciais? Então aqui, vou mostrar a minha credencial, a minha carta de recomendação. Paulo mostra à igreja, ou seja, Paulo mostra à igreja que os frutos do seu trabalho eram recomendação, bastava olhar para si próprio, porque a igreja foi fundada pelo seu ministério. A igreja de Coríntio foi fundada através do ministério de Paulo. Então, bastava com que eles olhassem para dentro de si para poder ver esse ministério, para poder ver a credencial de Deus através deles mesmos, da vida dele. Paulo diz que as suas credenciais são as obras já feitas até aqui, diferente desses superapóstolos que precisavam de credenciais humanas. Ele já tinha a credencial de Deus. A igreja deveria olhar para si mesma e já identificaria a credencial que Deus usava, que Deus o dava. Ele manda que observem os frutos da sua pregação e não simplesmente um papel, ou falas eloquentes, ou condições financeiras super saudáveis. O apóstolo Paulo mostra que a importância era observar o trabalho realizado pelo homem por Deus como um instrumento, e não olhar uma carta, um papel qualquer um poderia escrever, mas sim os frutos do trabalho desse homem. Então o apóstolo Paulo vai nos dizer quais são as verdadeiras credenciais. Olhar na coisa errada naquele tempo, aquele povo, melhorando um pouco essa frase, aquele povo tinha um olhar voltado para o lugar errado. Estavam olhando para a coisa errada. Muitos se utilizavam de credenciais de figuras renomadas, Vemos pessoas observando coisas erradas. O povo olhava para coisas humanas, para experiências humanas, mas não para os trabalhos, para o resultado dos trabalhos, não para as consequências dos seus ministérios. E acabavam por esquecer de olhar para a vida cristã daquelas pessoas. O que eles faziam, quais os frutos do seu ministério, apenas queriam ouvir e ver credenciais. E quero fazer um paralelo agora com coisas erradas que nós fazemos hoje ao olhar para o lado errado, para a coisa errada. Muitas vezes nós olhamos para o número de membros de igrejas e não olhamos para a consequência do ministério daquela igreja. Muitas vezes a igreja está cheia, mas de corações vazios. O que é pregado lá? É pregada a confrontação, o verdadeiro evangelho? Ou apenas um clube onde se reúnem pessoas para ouvir uma boa música e ouvir uma palavra encorajadora, um coaching? Não, essa não deve ser a nossa meta, não deve ser onde miramos. Nós temos que olhar o fruto daquele ministério e não o número de pessoas que tem naquele ministério. Muitas vezes nós olhamos para o número de seguidores numa rede social, o número de views no YouTube, e não olhamos para o fruto dos ministérios. Aparentar é muito diferente de ser, e precisamos estar atentos, com olhos espirituais bem abertos, para observar o fruto dos ministérios e não acabarmos caindo em pessoas que se dizem cristãs, se dizem pastores, têm credenciais ótimas, mas os seus ministérios não são ministérios usados por Deus. Precisamos olhar os frutos do trabalho e não o número de pessoas que vêm, o número de pessoas que assistem, o número de pessoas que comparecem, mas ver os frutos verdadeiros daquele trabalho. Então Paulo vai nos apresentar as credenciais verdadeiras, aquelas que devemos olhar e observar. Paulo apresenta os frutos do verdadeiro evangelho: arrependimento e mudança de vida. Aquela igreja era filha de seu próprio ministério. Eles mesmos eram uma prova do que pediam. Eles eram a prova viva daquilo que ele estava exigindo de Paulo. O apóstolo Paulo vai mostrar em sua carta o que é a nova aliança e fazer uma ilustração comparando a nova e velha aliança. Ele se utiliza, na verdade, de duas ilustrações anteriores, Jeremias 31:33 e Ezequiel 11:19. Leiam aí depois. Paulo ensina aos coríntios
O que é o Evangelho? Paulo faz um jogo de palavras. Ele fala da comparação da velha aliança com a nova. A velha aliança foi escrita em tábuas de pedra, a nova nos corações. A glória da antiga aliança veio por meio de Moisés, um homem capaz de falhar. Também veio por meio das leis. Essas leis mostravam as falhas humanas e o quão inalcançável é Deus. Mas a nova aliança tem a glória no próprio Deus. A nova aliança não está sobre um homem, nem sobre uma pedra, mas sobre Cristo. Paulo também vai nos mostrar e falar sobre o véu. Na Bíblia, nós temos um véu que separava o Santíssimo. Após aquele véu, só algumas pessoas poderiam atravessar. Esse véu se rasgou após a morte de Cristo. E agora todos têm acesso a Deus sem intermediário. Mas o véu citado, Paulo, não é este. Ou não é exclusivamente ele. Paulo cita o véu que Moisés usava ao sair da tenda do encontro. Moisés usava para que o povo não contemplasse a glória de Deus a seu rosto, para que não o adorasse. Paulo vai dizer que os judeus tinham este véu que impediam de ver Deus. Ou seja, os judeus tinham o véu tapando seus olhos e impedindo de ver claramente a nova aliança. Mas que, ao se converter, o véu cai e as pessoas contemplam a nova aliança. Ou seja, o véu estava tapando a visão dos judeus, mas ao momento que se convertessem, esse véu caía e eles conseguiam contemplar a nova aliança. Com isso, Paulo afirma que muitos judeus ainda não aceitaram a Cristo e mostra à igreja que alguns judeus falavam sem ter se convertido verdadeiramente, e que ser judeu não era garantido ser um apóstolo e carregar o evangelho consigo. A igreja deveria observar o todo. Aqui Paulo está mostrando a eles a importância não de olhar a origem. Ele é judeu, então ele carrega a verdade, mas sim de olhar para o ministério, olhar se realmente era um convertido, porque ser judeu não significava estar na nova aliança, carregar as verdades de Cristo, porque muitos deles não eram convertidos verdadeiramente. Paulo ainda vai fazer aqui uma comparação entre véu e espírito. Observamos também um recado a nós nesse trecho. A revelação de Deus na Bíblia só pode ser compreendida através da iluminação do Espírito Santo. O homem por si só consegue ler, mas não consegue extrair as verdades contidas ali. Porque a gente só consegue tirar as verdades contidas na Bíblia através da leitura pela iluminação do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo conseguimos compreender a Bíblia verdadeiramente. Só através do Espírito Santo conseguimos entender a mensagem da cruz. E só através dele conseguimos compreender as mensagens que não são óbvias. O véu cai após a conversão e o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós trabalhamos até aqui o capítulo de número 3. A partir de agora nós vamos tratar um pouco do capítulo de número 4. Na revista, o título para essa parte, O Paradoxo do Ministério de Paulo. Escuridão e luz, versos 1 ao 6. Paulo faz um paradoxo entre a escuridão e a luz. Primeiro, Paulo condena os métodos misteriosos dos superapóstolos e diz que prega o evangelho às claras. Paulo mostra que o evangelho não é coisa mirabolante, mas é a mensagem da graça de Deus. O que é a luz e o que é a escuridão? Paulo mostra que o evangelho é luz, mas fala que há no mundo um Deus que cegou a humanidade. Ele mostra que alguns enxergam o que esse Deus da escuridão permite que eles enxerguem. Eles não conseguem enxergar a verdadeira luz do Evangelho. Olho para o alto, versos 7 ao 15. Primeiro, nós veremos tesouro e vaso de barro. No verso 7, tesouro é o Evangelho e o vaso de barro somos nós, os servos. Paulo mostra que um vaso sem significância carrega em si um tesouro maravilhoso. Ou seja, o que brilha é o Evangelho e não os servos. Diferente do que estava acontecendo com os superapóstolos. Em resumo, aqui é nada mais nada menos do que o que realmente importa é o Evangelho, é Cristo.
e nós somos um vaso de barro que não tem valor, mas carregamos em nós algo muito valoroso e precisamos pregar essa coisa tão valiosa que carregamos dentro de nós. Aí, nos versos 7 ao 9, Paulo vai listar alguns problemas. No verso 7, Paulo fala que as coisas vêm de Deus e não do homem. Paulo depois lista uma série de problemas nos versos 8 e 9. Ele mostra que as coisas podem nos abater, mas não nos derrubar. Paulo está mostrando a importância de olhar para Deus e não para as coisas terrenas. Quando olhamos para as coisas terrenas, nós nos abatemos, nós caímos junto com os problemas que nos vêm. Mas quando estamos com os olhos fixados no Senhor, quando estamos com os olhos fixados em Deus, aí não. Aí as coisas podem nos fazer balançar, podemos dar aquela balançadinha, mas jamais cairemos, porque estamos voltados para o nosso Senhor, voltados para Deus. E se Deus está conosco, não cairemos. Paulo conforta em meio à dor, nos versos 10 ao 12. No verso 10, Paulo fala sobre termos conosco o morrer de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo nos acompanha, mas ainda assim miramos mais as coisas terrenas do que espirituais, mesmo tendo conosco a marca do Evangelho, a marca de Cristo. No verso 11, ele fala dos riscos de morte que sofre. Eles sofriam constantemente riscos de morte, só por pregarem a palavra, principalmente os apóstolos. Eles enfrentavam morte por amor a Jesus e via a graça de Deus. No verso 12, Paulo fala que sofre perigo de morte, mas pode dispensar a vida à igreja. Ou seja, ele sofre, mas consegue agraciar a igreja com a sua experiência. A fé de Paulo, nos versos 13 e 15, nós podemos observar que Paulo mostra nesses versos a fé. Ele diz: "Cri, por isso falei." Também mostra que a fé é de toda a igreja. Falaram porque acreditam em Cristo. Paulo mostra, outra vez, a importância de olhar para o alto e não para a terra. Ele mostra que tudo se move na fé de que Cristo voltará e nos voltaremos a Ele. Ele encerra essa sessão falando de ação de graças a Deus pela graça que Deus abundou naquele povo. E encerrando nos versos 16 a 18, ele nos mostra para não nos desanimar. Desgaste, no verso 16. Tudo nos leva ao desgaste. Os problemas normais, os problemas de perseguição que eles sofriam, envelhecimento, qualquer problema pessoal que temos hoje em dia, tudo nos leva ao desgaste. Do envelhecimento a problemas na família, problemas no trabalho, problemas na própria igreja, tudo nos leva ao desgaste. Mas Paulo vai nos mostrar aqui a importância de não desanimar mesmo diante das dificuldades, dos desgastes, porque Deus está conosco. Nada é capaz de nos derrubar se estivermos mirando as coisas do alto, mirando as coisas de Deus, mirando em Deus e não nas coisas terrenas. No verso 17 nós vamos ver peso versus leveza. Quanto maior o peso dos problemas vividos, maior a glória de Deus se faz presente. A certeza da salvação, mas a mão de Deus sobre nós, faz vir o quão tudo é leve perante ao que há de vir. Também a promessa de Cristo de que a recompensa para os que sofrem em seu nome será maior. Sofrer em Cristo é louco. No verso 18 ele finaliza olhando para tudo aquilo que ele vem escrevendo até aqui. Fixar o olho nos céus. Paulo fecha o capítulo 4, fechando com aquilo que ensaiou o capítulo todo. Fixar os olhos nas coisas espirituais e não nas coisas terrenas. Aquilo que se vê é transitório, acabará, morrerá, deixará de existir em algum momento. Mas o que não se vê é eterno. É isso que Paulo está demonstrando aqui nesses dois capítulos, o tempo inteiro, fechando nesse quarto capítulo e fortalecendo muito nesse quarto capítulo, que é fixar o olho nas coisas do céu. Os problemas aparecem, as dificuldades aparecem, tudo aparece para nos atrapalhar. Mas se nós estivermos com os olhos mirados em Deus, lutando dia a dia para termos mais comunhão com Deus, certamente venceremos os problemas. Os problemas não deixarão de existir.
Eles continuarão ali tentando nos atrapalhar, tentando nos derrubar, mas seremos capazes de passar pelos problemas. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É isso que temos que ter em mente. O Senhor está conosco em todo o tempo. Em meio às dificuldades, também. Por isso precisamos estar com os olhos fixados em Deus e não nas coisas terrenas, não em pessoas, porque pessoas falham e porque as coisas da terra morrem, desaparecem, acabam. Mas Deus é eterno. Deus não tem fim e Deus não falha. Se mirarmos nele, certamente venceremos os nossos problemas. Passaremos por eles, dando glórias a Deus, porque estamos enxergando a ação de Deus em nós. É isso, meus queridos amigos. Fim de mais um episódio. Que Deus vos abençoe e vos guarde. E que vocês sejam bons meninos e boas meninas, amiguinhos e amiguinhas de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima.